17 de março. Levante sua voz. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados e providencie que recebam justiça. Provérbios capítulo 31, versículos 8 e 9. Eu amo a forma como Deus nos chama a sermos voz, especialmente em uma cultura que muitas vezes tenta silenciar aquilo que é justo e verdadeiro. Por isso, é tão importante entender que quando levantamos nossa voz em favor do outro, nós o fazemos com a autorização do Senhor. Não é preciso ter um grande público ou influência para isso. O alcance vem de Deus. O que Ele espera de nós é a atitude de nos posicionarmos com coragem e compaixão. Lembro-me de quando o Senhor colocou em meu coração a causa das prostitutas. Eu não era conhecida, não tinha influência, nem rede social existia, mas Ele me levou até os prostíbulos, as boates e me deu amor por aquelas mulheres. Eu fui até elas para lembrá-las de que eram amadas pelo Pai. Na época, outras mulheres tinham mais voz do que eu, porém, ainda assim, levantei a minha. E o que aconteceu? Pela graça de Deus, muitas delas foram restauradas, algumas se casaram de branco, filhos foram redimidos e famílias transformadas. Talvez o Senhor também queira batizá-la de amor por uma causa. É possível que você já saiba qual é, mas por medo ou insegurança tenha se calado. Hoje, Deus a convida a levantar a voz por aqueles que não têm mais força para falar. Qual é a causa que o Senhor confiou a você? Não se intimide. Não se esconda. Oro para que você reflita sobre isto nesse dia 17. Em favor de quem eu posso ser uma voz, mais do que uma fala, você pode ser uma resposta. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vivemos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhe falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judeia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali estavam muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que
que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Deus abençoe e até amanhã.